A terceira coisa que você tem que pensar quando a gente fala de indicador é a definição do período de comparação, tá? O que seria o período de comparação? Da mesma forma que eu não posso comparar, ou que eu não devo comparar banana com laranja, eu também não devo comparar num mês, num período de apuração, banana da terra com banana nanica, e no outro período comparar banana maçã com banana prata. Percebe que são comparações diferentes? A gente tem que fazer a mesma comparação durante um período determinado para que a gente possa chegar a alguma conclusão. Você não chega necessariamente a tomar uma decisão na primeira vez que você apura aquele indicador. O que é apurar o indicador? Apurar o indicador é controlar, medir, analisar aqueles dados e chegar a alguma conclusão. Isso é apurar o indicador. Então, né, não é da primeira vez que você apura um indicador que necessariamente você vai poder tomar uma ação. Às vezes você tem que apurar algumas vezes seguidas para conseguir perceber uma tendência. Em geral, você espera perceber uma tendência naquele indicador para aí você dizer que de fato você está constatando que aquilo está acontecendo, tá? E aí, quando eu falo de período de comparação, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de emagrecimento, qual é o período que eu vou usar para comparar? Eu vou comparar o meu peso do ano passado com o meu peso desse ano. Eu vou comparar o meu peso do mês passado com o meu peso desse mês. Eu vou comparar o meu peso semana a semana. Percebe? Eu não posso comparar o meu peso de uma semana para outra com o meu peso do ano passado. Porque são pesos diferentes, entende? Então, quando eu estou falando de satisfação do cliente, por exemplo, eu não posso comparar a satisfação do meu cliente do ano com a satisfação do meu cliente do mês. O meu índice de satisfação no ano passado era de 50%. O meu índice, aí 12 meses acumulado. O meu índice de satisfação em 2020, um mês só, que a gente nem terminou, mas digamos que tivesse terminado o primeiro mês, é de 70%. Então meu índice de satisfação está muito melhor em 2020. No primeiro mês. Então, para eu poder saber se eu melhorei ou não em relação ao ano passado, como eu só tenho um mês em 2020, eu tenho que comparar janeiro de 2020 com janeiro de 2019, com janeiro de 2018. Eu preciso comparar os mesmos períodos, tá? Então, no nosso exemplo, para o caso de emagrecimento, a gente pode usar mensal. Geralmente a gente usa mensal ou semanal. E aí você usa em todas as medições e as comparações que você for fazer para analisar, usa sempre aquele mesmo período. No caso de satisfação de clientes, que é o exemplo que eu estou usando, você pode usar mensal, você pode usar trimestral, semestral, bimestral, anual. E aí você vai escolher o período que mais faz sentido para a análise que você quer fazer. Nesse caso que a gente está falando, eu vou até falar de mensal porque eu acho que ele é bem suficiente, é bem razoável, tá? E aí você vai experimentando esse período. Então assim, Raquel, então eu escolhi mensal, eu nunca mais posso mudar? Não, não é isso, tá? Você pode escolher um determinado período de comparação e perceber que aquele período não é o mais adequado. Mensal não tá funcionando, tá? Eu tô com muito pouco elemento, muito pouco dado, muito pouco registro aqui para esse meu indicador, e aí é melhor eu fazer trimestral. Tá bom, você pode mudar. Só que quando você mudar, você precisa registrar essa mudança para que você não esqueça que a partir de uma determinada data, você passou a analisar aquele indicador por um período de comparação diferente, para que você não corra no risco de errar e comparar uma avaliação trimestral com uma avaliação que você estava fazendo mensal anteriormente. Porque senão você não vai conseguir você vai chegar a conclusões erradas. Você pode tirar conclusões erradas e tomar decisões erradas com base nisso, tá bom?